Graça e paz. Nós estamos na semana 15 do Manancial. E a semana 15, ela tem como tema para estudo nos pequenos grupos, no roteiro de pequenos grupos, o tema O Desafio de Perdoar. É baseado em Mateus 18, 23 a 35, e a pergunta de quebra-gelo, que deve ser perguntada pelos líderes de pequenos grupos, lá no grupo WhatsApp de cada pequeno grupo da igreja, a pergunta é o seguinte: o que é o perdão para você? E você que está nos ouvindo, o que é o perdão para você? O texto bíblico está baseado em Mateus 18, a partir do versículo 23, e é a parábola do credor incompassivo. Uma história muito bonita que fala sobre um rei que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos, e esse servo não tinha como pagar, ele teria que, ele pessoalmente, a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, deveriam ser utilizados para pagar a dívida, e ele rogou a esse rei que fosse paciente com ele. E esse rei perdoou. E quando esse servo sai, ele encontra um outro conservo dele em relação ao rei, e esse conservo lhe devia pouca coisa. A Bíblia diz que fala que ele devia 100 denários. E esse conservo implorava a esse servo que o perdoasse. Mas esse servo mau, ele não perdoou. E o rei ficou sabendo e veio e falou com aquele servo assim: servo malvado. Disse que ele igualmente deveria se compadecer. Se o rei tinha perdoado, ele deveria perdoar o seu conservo. Porém, esse servo, como não perdoou, o rei entregou aquele servo malvado para ser castigado pelos verdugos, que eram pessoas que castigavam naquela época. E termina com um versículo que é chave para o estudo da semana 15 do Manancial. Assim também como o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A lição 15 do Manancial, o autor da lição é referente ao dia 8 de abril. E ele trata sobre o desafio de perdoar. Está falando sobre ofensas pessoais. Ele não está falando sobre impurezas na igreja, que é um outro assunto que é tratado lá em 1 Coríntios 5, e que diz que a igreja vai julgar até os anjos em 1 Coríntios 6, 3. Ele está tratando aqui sobre ofensas pessoais. Alguém que lhe ofendeu, alguém que não lhe tratou mal, talvez alguma coisa que lhe magoou, que lhe causou amargura na sua vida. E o autor ele diz que frequentemente nós somos impacientes, implacáveis com o erro dos outros. Nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei e Senhor, mas algumas ofensas pessoais que nós sofremos, às vezes nós não queremos perdoar. Temos um código de conduta pessoal que é diferente do código de conduta do que a Bíblia ensina para todos nós. E ele faz a análise desses três diferentes personagens, o rei, o servo e o conservo, e ele termina falando assim: quem se nega a perdoar demonstra ser insensível ao perdão que recebeu do próprio Senhor. Ele mesmo ensina que devemos perdoar, ainda que isso nos cause sensação de perda. E o estudo termina assim: se há algum perdão que você precisa conceder,